Sobre esse tema que de fato é muito atual, como sempre muito atual, na verdade. Mas a sensação que a gente tem é que à medida em que as coisas vão acontecendo, que a gente vai percebendo algumas questões nesse nosso planeta, nas nossas relações, talvez uma pergunta como essa, ela tenha infinitas respostas e diferentes respostas para cada um de nós. Mas eu não tenho dúvida de que todos nós sabemos responder alguma coisa a respeito dela. Aliás, às vezes é mais fácil dizer por que a gente sofre do porquê que a gente é feliz. Vocês já perceberam isso? E a doutrina espírita nos explica um pouco disso, nos fala um pouco em relação a isso e nos chama a atenção em vários aspectos quando a gente fala sobre esse sofrimento, o que ele representa, a importância dele e principalmente a forma como a gente vai lidar com esse sofrimento. Tem vários locais nas obras básicas que vão falar sobre o sofrimento, mas a gente vai falar aqui hoje de um dos aspectos, por isso que dizia ali, né, sobre especificamente, deixa eu voltar lá no título, só para não perder o que eu tenho que falar. Cadê o botão que volta? Não vou conseguir voltar mesmo. Tá embaixo, né? Tá ali também. Tá bom. Então, na verdade, quando a gente fala de sofrimento, a gente tem um capítulo inteiro do Evangelho que vai falar só sobre isso, que é lá o capítulo que fala sobre uma das bem-aventuranças, que é Bem-aventurados os aflitos. E fala sobre as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições. Na verdade, eu diria que o Evangelho inteiro, talvez, seja um grande guia e um grande instrumento que a gente tem para entender um pouco desses sofrimentos, dessas aflições. Cada vez que a gente vai lendo, vai entendendo, vai estudando, a gente vai encontrando respostas, vai encontrando explicações, vai sendo provocado a algumas coisas, porque o Evangelho também nos provoca. Então eu acho que falar de sofrimento está muito ligado a estudar um pouco esse Evangelho. Mas eu não vou falar desse capítulo 5, dos Bem-aventurados os aflitos. Eu vou falar do que está lá no capítulo 3, que é o capítulo que vai falar sobre a existência de muitas moradas na casa do Pai. Quando Jesus diz lá, né? O início do capítulo fala exatamente aquilo ali. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Parece meio complicado, às vezes, quando a gente vê essas palavras, a gente lê, a gente tem que prestar atenção, mas talvez esse capítulo vá trazer um pouquinho disso, assim, para a gente entender o que ele quer dizer com há muitas moradas na casa do meu Pai e qual é a relação disso com o sofrimento, quando a gente fala lá do porquê sofremos. Então, isso está lá no capítulo 3, especificamente nos itens 6 e 7. Então, a gente vai falar hoje sobre algumas coisas que permeiam aquilo que a doutrina espírita traz, né? Então, a gente vai falar, diante de tanto sofrimento, porque tantas vezes a gente explica esse sofrimento a partir da reencarnação, das causas anteriores, né? Mas também em relação às causas atuais, e aí a gente pode pensar e se perguntar qual que vai ser, afinal de contas, o destino desse planeta da Terra. Então, quando Jesus traz a indicação de que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele traz a indicação de que a Terra não é o único local em que se encontram espíritos encarnados. A gente tem uma série de locais no nosso sistema solar, na nossa galáxia, que tem, da mesma forma como na Terra, uma estrutura em que os espíritos estão lá habitando. Inclusive, quando se menciona o item, né, a palavra humanidade, a palavra humanidade não é só nós aqui encarnados na Terra. Então, nesse momento, Jesus nos chama a atenção de um aspecto bem importante, de que a gente precisa, em vários momentos, talvez, parar de olhar só pra gente. Parar de achar que somos o centro das atenções e que por isso a gente tem que dar conta de tudo, inclusive dos sofrimentos que a gente vive nesse planeta, nesse momento. Então a gente vai falar de autoconhecimento, vai falar de lei de causa e efeito, vai falar da reencarnação, para entender um pouquinho esse processo todo, né? Vai falar de um dos outros conceitos básicos da doutrina, que é a pluralidade dos mundos habitados, que é exatamente dizer isso, né? De que há outros locais nesse nosso mundo em que a gente tem espíritos presentes, e vai falar um pouquinho do ponto de vista, que é um aspecto que o Evangelho também traz.
Onde nós estamos, né? Acho que aqui a gente pode entender um pouquinho, quando a gente ainda não percebe o que é a Terra no meio disso tudo, né? A ideia é mostrar os tamanhos dos planetas. Esse é o sistema solar. O que será mais além disso, né? Se a gente pensar em tantos outros sistemas, nas infinitas possibilidades que a gente tem, onde será que a gente está exatamente? Será que Deus, em sua grandiosidade, traria somente à Terra a possibilidade de crescimento, de diferentes formas de convivência, de diferentes formas de aprendizado? A primeira coisa que a gente entende quando trabalha esse capítulo, ou quando estuda esse capítulo, é exatamente isso, né? Então, lá no Evangelho, ele vai dizer que muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Então, o que a gente pensa, né? Se a gente imaginar que é só aqui na Terra que existem vida, né? Que existe vida, que existem possibilidades diferentes, né? De a gente conviver, a gente não consegue entender algumas coisas que passam pela gente. A gente talvez tenha mais dificuldade de entender o que é esse sofrimento. Então a Terra é um mundo de provas e expiações. Eu vim até com a minha camiseta hoje, ó. Eu botei a camiseta especial de propósito só porque essa camiseta ela fala um pouquinho disso, né? Dos diferentes mundos habitados. Eu não vou entrar em todos os detalhes dos mundos, falar deles, porque o nosso foco é falar de sofrimento, ou do porquê sofremos, mas a ideia é a gente pensar que a Terra ela tem uma característica e ela é um desses planetas, né? E a gente tem uma classificação para esses planetas. Então a gente tem um planeta que tem mais ou menos 200 países, mais ou menos 8 bilhões de espíritos encarnados, isso se a gente não contar os desencarnados, que vão de 3 a 4 vezes mais ou menos aquilo que a gente tem de encarnados, segundo informações de algumas mensagens que a gente recebe da espiritualidade. A gente tem trilhões de galáxias, né, com planetas habitados, e a gente tem que considerar isso, né, e entender que a criação de Deus não se limita à Terra. E sem dúvida alguma, se a gente não percebe a forma como a gente avalia e como a gente identifica algumas coisas, talvez a gente tenha muito mais dificuldade de entender esse sofrimento, de entender, afinal de contas, por que sofremos. É como a gente fala lá do ponto de vista. Se eu estou de olhos vendados, né, e toco, por exemplo, num elefante, essa figura ela é bem significativa. E outras pessoas fazem o mesmo no mesmo momento, mas em locais diferentes desse objeto, o que vai acontecer? A percepção que cada um tem a respeito disso é diferente. Então, quando a gente fala de sofrer, quando a gente fala do porquê sofrer, quando a gente se questiona, mas por que a gente está passando por isso nesse momento na Terra? Mas por que está tão difícil? A gente precisa entender de que hoje vivemos num planeta que é um planeta de provas e expiações, que é um planeta que tem uma característica de predomínio do mal em relação ao bem, mas que tem uma outra coisa acontecendo que a gente não pode esquecer, que é uma transformação. Então estamos talvez no auge desse processo de transformação, rumo a uma melhoria do nosso planeta como um todo, em que ele vai se tornar um planeta de regeneração. E assim como o nosso, nessa galáxia, nesses sistemas solares, nesses outros sistemas, a gente tem vários planetas que também estão se transformando, que também estão se modificando. Então, o nosso espírito, a nossa essência, da forma como acreditamos, ele reencarna em vários momentos nesse planeta, mas também em outros planetas já esteve e em outros planetas estará. Vamos evoluindo à medida em que isso vai acontecendo. Então, quando a gente começa a perceber essa necessidade de transformação, talvez seja mais fácil a gente entender essa questão da dor que a gente sente tanto aqui, essa questão do sofrimento que a gente percebe. Porque eu tenho certeza que não é só eu que penso assim. Muitos de nós, quando liga a televisão, quando vê o que está acontecendo, quando olha para tudo que tem acontecido, a Fabiana na semana passada falou um pouquinho sobre isso também, quem estava aqui na doutrina, a gente percebe
porque parece que está tudo errado. Às vezes a sensação que a gente tem é: o que eu estou fazendo aqui? Por que isso tudo? Por que está acontecendo isso tudo? Né? Mas a gente precisa voltar e entender o contexto que a gente está e perceber que talvez esse seja um momento necessário. Talvez não, com certeza é um momento necessário. É algo que a gente precisa passar como humanidade, como espíritos encarnados, para evoluir. E aí eu trago aqui uma autora que eu conheci há pouco tempo. Ela chama Ana Teresa Camasmi, acho que é Ana Teresa, eu conheço ela por Ana Teresa. E a Ana Teresa começa a falar um pouquinho sobre essa dor e sobre as dores da alma, né, e sobre o sofrimento. Ela traz nesse livro, esse livro chama Caminha que a Vida Te Encontra. É um livro muito bonito, assim, um livro bem especial. Ela é uma trabalhadora de uma casa espírita do Rio de Janeiro e faz palestras no YouTube, a gente consegue ouvi-la. Ela tem uma forma de expressar e de trazer as coisas que ela trata de uma maneira bem especial. E aí ela fala assim, né, de que, primeiro ela chama a atenção da gente que não tem problema a gente sentir tristeza, que não tem nada de errado com isso, que a gente precisa começar a observar isso de uma maneira diferente. E ela diz assim, que essa tristeza, ela na verdade é o termômetro da nossa alma quando entra em contato com aqueles que estão próximos de nós. Então, à medida em que a gente vai entrando em contato com o outro, e aí a gente entende que esse contato, esse viver com o outro é extremamente importante para que a gente cresça, né? Então, à medida em que a gente vai entrando em contato, a gente vai sentindo e medindo essa temperatura. Então, esse termômetro vai nos dando ideia dessa tristeza, dessas dores, né? E aí ela diz assim, né? Eu gosto muito dessa fala dela aqui que ela traz, que ela faz assim, ó. Ela diz que a vida dói. Às vezes dói pouco, às vezes dói muito. E aí a gente pensa, será que tem um jeito de parar de sentir dor? Será que a vida um dia já não vai mais doer? Muitas vezes ficamos na vida procurando segurança, procurando um casamento sólido, uma relação estável, um trabalho que nos dê uma segurança financeira, né? E ela vai falando disso. Mas ela diz que nada disso vai adiantar se a gente continuar sem saber responder essa pergunta. Por que a vida ainda dói desse jeito? E aí ela traz alguns aspectos que nos ajudam a pensar nessa dor, quando ela diz que muitos de nós assumimos uma postura um pouco diferente diante da dor e cada vez mais a gente tem sido incentivado a isso. Então ela diz assim, que quando a gente não concorda e não entende o que está acontecendo com o nosso planeta, as necessidades desse processo de transformação, as necessidades desse momento de crescimento, muitas vezes a gente toma atitudes em extremos. Então o que ela diz, né? Que às vezes a gente vive desesperadamente. Aí a gente começa a se encontrar nas falas dela, né? Então ela diz assim, que a gente tem excesso de tudo, a gente não tem tempo para refletir, a gente trabalha, parece que não dá tempo de fazer nada, né? O tempo inteiro tumultuado, muita ação, fazer, parece que a gente tem o incansável procura de fazer alguma coisa, a gente não consegue ficar quieto um momento, porque parece que não vai dar tempo, e aí a gente tem muita dificuldade de parar para refletir, para orar, para pensar, para fazer reflexões mais aprofundadas a respeito de quem nós somos, né? A respeito do que precisamos, né? E aí ela diz que o nosso corpo acaba vivendo dessa adrenalina, o nosso corpo material, né? E aí a gente precisa alimentar essa adrenalina cada vez mais e a gente não para nunca. E aí ela traz esse aspecto, então, esse cuidado, né? Um dos extremos que ela diz, daquele que não percebe da importância da dor, daquele que não consegue dimensionar exatamente o motivo pelo qual ela existe, talvez ele tenha essa postura, né? E aí, por outro lado, ela fala daquele que vive anestesiado. Ao contrário daquele que vive excessivamente, né, fazendo, tem aqueles momentos, e daí, ela, claro, quando ela diz, ela não está dizendo que existem pessoas assim ou assado, né? Acho que a gente acaba se colocando nesses extremos em vários momentos das nossas vidas. Então, quem vive anestesiado, normalmente tem uma característica de ser um pouco mais lento, né?
É aquele que às vezes diz assim, ai não, deixa, eu não quero ouvir disso, eu não quero falar, eu não quero nada, me deixa aqui no meu cantinho, se pudesse ir para um lugar bem fechadinho, para não ouvir nada, para não interagir com ninguém, para não se preocupar, para não ter contato com algumas coisas que não estão fazendo bem, né? E aí acaba tomando essa postura. E aí o que ela diz, né? Que essa pessoa muitas vezes ela se fecha para a dor, de fato, ela consegue se blindar para a dor, mas ela também se fecha para a felicidade, ela também se fecha para o crescimento, e aí ela também perde oportunidades de fazer diferente, de construir coisas diferentes enquanto encarnado nesse momento. É claro que o objetivo é sempre buscar o equilíbrio, né? Mas ela vai trazer um pouquinho então que esse cuidado que a gente precisa ter, né? Dizendo que a vida dói para todo mundo, independente das condições financeiras, independente das situações pelas quais as pessoas passam, e a gente precisa compreender isso. Assim como a dor física, assim como a dor, aquela que o médico pergunta pra gente, né? O quanto dói, o quanto não dói, essa dor da alma, essa dor do espírito, essa dor que nos entristece, ela também não pode ser comparada, ela também não tem comparação. Aquele sofre mais do que eu, menos do que eu, a gente não consegue muito dimensionar isso, e às vezes a gente se perde nessas comparações, mas não é porque a gente não consegue dimensionar que a gente não vá cuidar de olhar para o outro, né? Que a gente vai se blindar como eu não sei dimensionar, então deixa o outro lá e deixa eu aqui. Ao contrário, é nessa troca, é nesse entendimento que a gente vai crescer junto com o outro, sem precisar se comparar, sem precisar dizer que é melhor ou pior, né? Estamos todos aqui nesse momento terreno com objetivos muito parecidos, por incrível que pareça, mesmo que estejamos vivendo coisas diferentes, né? Acho que isso aqui eu já falei um pouquinho. Então, a Terra como um mundo de provas e expiações, né? Santo Agostinho traz lá no Evangelho também uma fala sobre isso, né? E aí ele diz que os espíritos nesses planetas, especialmente na Terra, né? Eles têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho. O que ele está dizendo com isso, né? Ele diz que a gente vai vivenciar situações 160 anos atrás, tá, gente? O Evangelho foi construído da forma como ele é. Essa fala é muito anterior a isso. Lá atrás, Santo Agostinho já nos chamava a atenção. Observem, nós vamos ter situações em que a gente vai ter que lidar com o mal, com a perversidade do outro e também com as intempéries da natureza. E também com as consequências de várias coisas que a gente fez nesse planeta que vão aparecer e que vão ser necessárias, né, que a gente vivencie para que a gente cresça. Esse é o planeta que a gente está, né? Quando, lá no capítulo que vai falar sobre Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, ele traz uma outra reflexão que eu acho que é bem interessante e que a gente também precisa observar, né? Primeiro dizer que, de certa forma, quando a gente está encarnado, é como se a gente estivesse exilado, né? Como se a gente não lembrasse, a gente não lembra das coisas, né? E isso às vezes tumultua um pouco a nossa forma de agir, de ser, porque parece que a gente sente que tem alguma coisa errado, parece que a gente sente que alguma coisa não tá muito certo, mas a gente não sabe exatamente o que. E aí muitas vezes na nossa ansiedade a gente se perde nesse processo, né? Nesse momento terreno que a gente vive. Então a gente deixa passar o tempo, né? Deixa para trás muitas coisas que a gente poderia fazer de diferente e a gente não se atém claramente aos compromissos desse mundo, ou se atém demais, né? Em outro extremo. Então, às vezes a gente se detém demais na matéria e não sabe como lidar com ela. Às vezes a gente esquece do nosso compromisso moral, né? Do nosso compromisso como espíritos encarnados que somos, e aí também a gente se perde nesse processo. E aí ele fala do quanto a gente precisa tomar cuidado com a inércia. Né? O que seria essa inércia? A gente pensa na inércia como um movimento que a gente tem que fazer para sair do lugar. E às vezes a gente pensa na inércia como algo parado, né? Estagnado. Então a pessoa está parada, sair da inércia significa começar a andar. Quando na verdade às vezes a gente está andando e a gente está na inércia também, porque a gente está andando e não consegue parar. Né? Então sair da inércia significa parar nos momentos certos, caminhar nos momentos certos.
Então a gente não pode ficar nem no extremo daquele, como a autora fala, né? Nem no extremo daquele que vive ansiosamente, fazendo, nem no outro extremo daquele que fica quieto sem fazer nada. Né? Então é preciso que a gente chegue ao equilíbrio. Né? Essa figura que está ali representa aquele, não sei, não é um brinquedo, né? Mas é é uma forma de mostrar como que a inércia funciona. A gente pode mostrar por ali, de equilíbrio, de certa forma, né? Mas quando a gente mexe nessas bolinhas, elas ficam, se a gente não faz nada nelas, elas podem ficar horas na mesma situação, né? Da mesma forma, batendo uma na outra, e elas não param nunca. O que a gente tem que fazer para que isso não aconteça nas nossas vidas? Muitas vezes a gente tem que se dar conta de algumas coisas, tomar atitudes e tomar algumas ações para que as coisas se modifiquem. E essas ações, para alguns de nós, talvez seja serenar, para outros talvez seja sair daquela estagnação, fazer alguma coisa. Né? E a grande questão é como que a gente vai fazer isso. Lá nesse texto, Kardec nos relembra, né, na verdade, ou nos fala a respeito do quanto que a Terra é tudo isso para nós, né? O quanto que a Terra é um hospital, uma escola, pode ser uma prisão, e que a gente tome bastante cuidado com o ponto de vista como a gente analisa essas características desse nosso planeta. Porque a gente pode pensar que no hospital não são só doentes, né? A gente tem os doentes, mas a gente tem todos os trabalhadores, todos aqueles incansáveis que estão auxiliando, os médicos e uma equipe toda. Então não existe só doente no hospital. Existem também os que se curam, existem também os que se modificam. Assim como numa escola, não tem só os alunos que aprendem facilmente, né? Tem também os alunos que têm mais dificuldade. E a gente, como professora, não vou dizer que não aprendem, né? Porque eu acho que todos aprendem, numa escola todos aprendem. Como educadora, a gente acredita nisso, mas a gente sabe das diferenças. A gente sabe que cada um tem a sua forma diferente de responder, de entender, de compreender aquilo que está sendo lá colocado. E a gente tem os incansáveis educadores, né? Que são desde as merendeiras, os professores, aqueles técnicos que trabalham nas escolas, que também estão lá. Então uma escola não é só aluno e professor. Assim como uma prisão também não são só os presos. Né? E que presos são esses? Quem que está preso ali? Somos nós, muitas vezes, os presos nesse planeta Terra, nesse corpo, né? Ansiosos talvez por sair daqui, tantas vezes quando a gente se olha e pensa, o que eu estou fazendo aqui? Este não é o meu lugar. E aí Kardec chama atenção exatamente disso, né? E aí é claro que ele não poderia dizer ou deixar de falar sobre a família, porque daí ele traz um aspecto bem importante nos chamando a atenção de que às vezes a gente procura fora desse nosso núcleo familiar as respostas para tantas coisas que talvez já estejam ali dentro, né? Tantas coisas que a gente não quer observar, tantas coisas que a gente já aprendeu e a gente ainda não percebeu que já aprendeu, mas que a gente necessita entender, né? E aí ele fala que a gente também observe, né, que nas nossas casas cada um daqueles que vivem conosco assumem papéis diferentes, né? A gente tem aqueles que vivem na cozinha, os que vivem no escritório, os que vivem no quarto, cada um com as suas características. Somos nós também, espíritos encarnados nesse planeta, que vivemos nesse núcleo familiar, mas que precisamos entender os papéis de todos e muitas vezes trocar os nossos papéis com o outro para que a gente entenda melhor e compreenda melhor esses momentos de sofrimento que a gente passa. São todas reflexões que ele vai trazendo pra gente, tá? E aí ele continua dizendo assim, né? O que acontece com uma criança que ganha tudo sempre? Né? Vamos pensar naquela criança que os pais não negam absolutamente nada. Tudo que ela pede, ela ganha. O que vai acontecer com essa criança? Deus também não faz isso conosco, né? Muitas vezes somos nós essa criança, esse espírito em evolução, e já pensou se a gente tivesse tudo? A gente ia ficar mimado, birrento, a gente não ia dar conta de uma série de coisas, a gente não ia entender o mundo, talvez como ele é. E a analogia que ele faz é mais ou menos dessa, né? De que Deus nos permite esses momentos de provas, de expiações, de sofrimentos, para que a gente entenda melhor e compreenda melhor esses processos que a gente precisa vivenciar. Né? Então, apesar de ser difícil a gente entender, mas esse sofrimento ele sempre vem para a gente crescer.
Ele sempre vem para a gente melhorar, para a gente se transformar. Por mais penoso que ele seja, por mais difícil que seja de a gente entender, ele está ali exatamente para mexer com a gente. Exatamente para que a gente entenda, principalmente como lidar com isso. Porque a gente passa por situações e depois quando elas se repetem, com certeza a gente já lida com elas de forma diferente. O problema é que às vezes a gente não lembra como que a gente lidou antes, A reencarnação, o estar aqui novamente, nos dá esse véu do esquecimento, que nos ajuda muito, sem dúvida, mas que às vezes nos deixa meio perdidos. Parece que a gente já viveu aquilo, mas a gente não lembra muito bem o que a gente fez, E aí a gente erra de novo porque a gente não lembra muito bem, e talvez porque não tenha aprendido ainda. Mas passar por esses momentos é importante enquanto a gente está aqui nesse planeta terreno. Lá no Mundo Maior, o André Luiz vai falar sobre a nossa casa mental. E eu acho que é algo importante de a gente trazer aqui também. Então ele faz uma analogia, quando está lá explicando, as obras de André Luiz tem essa característica de explicar sobre como é esse mundo espiritual, como que é esse mundo quando a gente desencarna. Será que é parecido com o nosso? Será que tem a mesma estrutura que a nossa? Quando a gente desencarna, para onde que a gente vai? A gente vai viver num local belíssimo, diferente, num céu, muitas árvores, mar, lago. O que a gente imagina que vai encontrar? E o André Luiz traz uma série de cenas que ele visita quando ele desencarna e nos explica como é que é esse mundo, Como é que ele se dá. E aí, em determinado momento, ele está conversando sobre a importância de a gente cuidar dos nossos pensamentos, e aí ele vai falar da nossa casa mental, E aí ele fala do cuidado que a gente precisa ter. Quando a gente imagina que o porão vai ser o local em que a gente tem as experiências que a gente já viveu, um local que a gente não costuma ir muito, que fica lá quietinho, mas que é importante, no funcionamento de uma casa, mas que a gente não mexe muito. A gente tem o andar térreo, que é o andar das experiências atuais e que a gente muitas vezes se perde nelas, a gente só fica ali sem perceber que a gente tem mais um andar ainda com diferentes possibilidades, perspectivas, e tudo mais. E aí quando a gente fala de casa mental, a gente fala também de onde que a gente conecta os nossos pensamentos. E aí talvez a gente volte lá na pergunta inicial, que é por que sofremos? Afinal de contas, por que sofremos? E aí a gente pode pensar assim, quanto sofremos? Por quanto tempo sofremos? Será que a gente não insiste demais nesse sofrimento às vezes? Será que muitas vezes a gente não se coloca num papel de vítima e fica esperando, aquela dorzinha e fica e vive, remói, e parece que aquilo não sai, Talvez a gente precise entender que a gente tem que subir do terceiro para o segundo andar, A gente tem que ir para frente, a gente tem que mudar a nossa casa mental, a gente tem que mudar a nossa vibração muitas vezes, para que a gente se conecte com outras sintonias, Tal como um rádio faz, para que a gente consiga então modificar um pouco esse ambiente que a gente cria em torno de nós mesmos. Esse ambiente que reverbera junto ao nosso próximo, junto à nossa família, junto a todos aqueles que convivem conosco. Então não é à toa que tantas vezes aquele sofrimento que a gente sente, ele acaba sendo sentido por aqueles que também estão ao nosso redor, Porque é algo que se conecta com o outro. E o nosso exercício maior é pensar que a gente precisa modificar isso. É pensar que a gente precisa olhar para frente, entendendo da nossa situação nesse momento, como encarnados num planeta de provas e expiações, que está em processo de transformação, mas que nos traz infinitas possibilidades de mudanças. Se a gente ainda não encontrou quais são essas possibilidades, está na hora de a gente procurá-las. Se a gente ainda insiste só no sofrimento e a gente não consegue ver os momentos de alegria, a gente precisa insistir em buscar esses momentos de alegria. E é por isso que muitas vezes a gente não está sozinho, a gente vive em sociedade, a gente tem aquelas pessoas que são as pessoas que nos conectam, que se conectam conosco e que nos auxiliam nesse processo quando ele é difícil. Porque a gente não precisa passar por isso sozinho, porque a gente não precisa entrar nessa nossa casa mental e não se conectar com mais ninguém. A gente precisa crescer juntos. E quando a gente entende isso, talvez fique mais fácil de entender esse sofrimento. É mais fácil de perceber, e aí o cuidado, sempre. Quando a gente
olha o sofrimento do outro, quando a gente olha tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, quando a gente percebe o que aquelas pessoas estão passando, o que a gente pode fazer? A gente pode se colocar em desespero, porque se a gente começar a imaginar o que aquelas pessoas estão passando, a gente se coloca em desespero, ou a gente pode se colocar na ação. Então vamos lá, o que eu posso fazer para ajudar? Eu não tenho roupa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como doar. Fabiana já falou isso na semana passada, então vamos orar. Vamos buscar momentos em que a gente possa fazer preces para esses corações aflitos, porque eles vão receber as nossas preces. Eles vão se conectar de alguma forma com essa espiritualidade que vai até lá no auxílio e no amparo. Se a gente não acreditar nisso, a gente vai ficar nossa encarnação inteira perguntando, afinal de contas, por que eu sofro tanto? Por que sofremos? Sofremos porque precisamos passar por isso nesse momento. A gente não precisa ficar nisso para sempre, mas esse é um momento importante em que esse sofrimento vem como aprendizado, né? Lá no livro Céu e Inferno, o Kardec vai falar um pouquinho sobre o céu. Na verdade ele fala muito sobre o céu, porque o livro tem bastante reflexão a respeito do que é esse céu, né? Inclusive essa noção de um céu que vinha antes como um local de refazimento, né? Um local em que os bons, quando morrem, vão para o céu. E aí ele vai fechar essa reflexão sobre o céu, nos chamando a atenção de que na verdade o céu está dentro de nós. E cabe a nós procurarmos esse céu. Então, assim como o inferno, né? E muitas vezes, mas a reflexão dele é no sentido de mostrar que nós somos responsáveis pela construção desse ambiente, desse local, desse espaço que a gente vai buscar viver. Então, ou a gente vai continuar perdendo tempo, né, fazendo tudo que a gente pode com a matéria, aproveitando o que a gente pode aqui e esquecendo desse crescimento moral e espiritual tão importante, ou a gente vai começar a refletir e fazer o que a gente pode, né? Cada um de nós tem a sua característica, cada um de nós tem o seu tesouro. É como um professor quando olha o seu aluno, nenhum deles é igual, cada um é diferente. Eu não posso olhar para o aluno da mesma forma, porque cada um aprende de um jeito diferente. Então, para cada um eu preciso pensar na forma como eu vou explicar alguma coisa, na forma como eu vou dizer, na forma como para alguns eu tenho que falar mais alto, para outros eu tenho que falar mais baixo, porque cada um tem a sua especificidade. E assim somos nós, espíritos eternos que somos, com uma bagagem reencarnatória gigante, de anos e anos e anos encarnando, e agora juntos, não ao acaso, vivendo esse momento terreno e sendo convidados a fazer diferente, sem julgamentos, sem críticas, sem desesperos, mas talvez da melhor forma que a gente pode fazer até então, né? Refletindo, ajudando, auxiliando da forma como a gente puder. E que a gente não esqueça que tudo que a gente fala para o outro serve para a gente também, né? Então, se a gente se dói com o sofrimento do outro, é porque tem alguma coisa aqui dentro que está doendo também, né? Então, o que é isso? O que eu vou fazer para melhorar, para entender, para me compreender? Muitas vezes para me perdoar, muitas vezes para entender da importância desse perdão, né? Que não é só o perdão ao outro, mas o perdão a mim mesmo, porque de nada adianta eu ficar pensando naquilo que eu já fiz, naquilo que eu já errei e não conseguir sair da inércia, né? Ficar parado naquele ciclo vicioso e não sair daquilo. O convite é, vamos dar um passo à frente, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja do tamanho que a gente consiga. Ele vai ser importantíssimo para que a gente faça esse movimento de transformação desse planeta, tão necessário nesse momento, né? Porque o sofrimento ainda vai continuar, mas com certeza a cada dia a gente vai começar a vislumbrar, a lidar com ele de forma diferente. E é essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. A leitura, fica o convite à leitura sempre, né? Então, essa parte do Evangelho é uma parte muito bonita para a gente entender. O Bem-aventurados os aflitos também vai falar um pouquinho sobre o sofrimento. E que a gente saiba, então, para além da leitura, né? Para além disso tudo que a gente escuta, que a gente consiga, nas nossas preces, nos nossos momentos de reflexão, realmente atingir a todos aqueles que precisam, sem esquecer da gente, porque a gente também precisa muito da nossa ajuda. Muito obrigada pela atenção.